Olá, gente. Então, vamos para nossa aula de português, né? Hoje tem aula de português e ciências, tá bom? Então, aí na aula de português, hoje nós vamos ter página 126, 127 e a 128. Lembrando que a página 128 é só até a questão 3, ok? E a página 126 é o texto, né? Então, nós temos a atividade aí só uma página e meia, né? Pouca coisa para vocês. Então, vamos lá. Então, aí, lembrando que nós paramos em carta de reclamação, né? E vamos dar continuidade, né, a esse conteúdo, tá? E também vamos entrar em verbo, certo? Espero que vocês assistam os vídeos, né, que eu estou enviando no grupo, para que vocês possam aprender sobre o assunto, tá? Então, aí na carta, né, aí vem, carta. Quer saber como começou a história do cachorro Sam? Leia a primeira carta enviada por Sam, à senhora Leroy. Lembra lá daquela carta de reclamação, né, do cachorro chamado Sam, né, que ele estava reclamando lá do lugar onde ele tinha ficado, da comida, né, para a senhora Leroy, enfim. Então, aqui nessa cartinha aí é como começou a história, tá? Então eu vou ler, mas eu espero que vocês leiam, né, aí para poder responder as questões, ok? Então fala o seguinte: cara senhora Leroy. Aí tem a data, 2 de outubro, né? Nós temos aqui, ó, né? Lembrando que a carta é importante ter a data, certo? Aí depois ele começa: cara senhora Leroy, a saudação, tá? Uma carta também tem que ter saudação. A senhora ficou mesmo tão aborrecida por causa da torta de frango? Puxa, por que não discutiu o assunto comigo? Poderia ter dito: Sam, não mexa na torta, é para a janta. Seria assim tão difícil? Isso nos teria poupado um bocado de ressentimento. Nem preciso lhe dizer como sou horrivelmente maltratado. A senhora me disse que preciso ter paciência e aceitar o fato de que permanecerei aqui até o fim do período determinado. Tem consciência de que ele dura 2 meses? Sabe o que isso representa em anos caninos? Sinceramente, seu Sam. Né? Então, aí, né, tá contando um pouquinho da história de como começou, por que que a senhora Leroy mandou Sam lá para aquele lugar, né, onde ele estava. Então, porque ele comeu uma torta que não era para ele comer, né? Ele mexeu em algo que não era para ele mexer, né? E aí a senhora deu uma punição para ele, né? Mandou ele para o lugar onde ele estava, ok? Então, eu quero que vocês leiam, né? Lembrando, ó, vejam aí algumas características da carta, ó. Tem que ter a data, a saudação, né? Ó, cara senhora Leroy, é uma saudação, né? E no final ele encerra, né? Assinando o nome dele, né? Despedindo com a despedida, né? Ó, sinceramente seu, aí assina Sam, tá? Então são alguns passos, né? Que precisa ter uma carta, tá ok? Agora vamos para a página 127. Vamos lá. Então, aí na página 127, a gente vai falar um pouquinho sobre verbo, como marcar o tempo. Gente, assistam o vídeo que eu estou enviando sobre verbos, tá? Porque aqui eu não estou explicando bem direitinho o que é o verbo, eu estou explicando a atividade, tá? O vídeo vai servir para explicar o que é verbo, ok? Então, aí na primeira questão, releia a seguir os trechos, observando os verbos em destaque. Seu desafio será escrever se esses verbos se referem ao tempo presente, passado ou futuro. Então, a gente sabe que o verbo ele pode estar no presente, presente é o que está acontecendo, passado é o que já aconteceu, né?
e futuro é o que ainda vai acontecer, ok? Então, aí vocês vão escrever, né? Se esse verbo é a palavrinha que está em negrito aí em cada... Vocês estão vendo que em cada frase tem uma palavra em negrito, né? Essa que está mais pretinha. Então, você vai me dizer se a palavra aí, que é o verbo, ele está, né, no tempo presente, passado ou futuro. Então, letra A. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. Então, o verbo aí, escrevemos, ele está no presente, né? Escrevemos, né? No passado, já aconteceu, ou no futuro. Aí vocês vão colocar aí, ok? Letra B. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino. Então, aí vocês vejam que tem dois verbos aí, ó, na letra B. Então, vocês vão colocar informamos, aí vão colocar em que tempo ele está, né? Se está no presente, no passado ou no futuro. Ou veremos, e veremos se está no presente, no passado ou no futuro, ok? Então, são dois verbos aí nessa frase. Letra C. Os vizinhos se queixam mesmo de meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. Então, também aí na letra C tem dois verbos. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Vão botar queixam, aí vão colocar se está no presente, passado ou no futuro. E depois vão botar uivo, se está no presente, no passado ou no futuro. Letra D. Sou horrivelmente maltratado. Então, o verbo aí sou, ele está em que, né, em que tempo? E na letra E, a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, o verbo passou-me, ele está em que tempo? Aí vocês vão colocar, ok? O segundo, leia este trecho da carta de Marina, observando os verbos destacados. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui touca branca. Acho que não é meu esporte predileto, mas foi o esporte predileto da minha mãe. Copie os verbos que estão no presente, no passado, no presente e no passado. Veja que nesse trecho tem aí ó, o verbo sei, pratiquei, fui, é e foi. Então, esses verbos aí vocês têm 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Então, aí vocês vão copiar desses verbos aí que eu citei, né, que está destacado. Quais que estão no presente e quais estão no passado, certo? Lembrando, gente, o que é verbo, né? Verbo é aquela palavrinha, né, que indica uma ação, né? Uma ação, tá? Então, a palavra que indica ação é fazer algo, né? É o verbo da frase. Letra B, né, na página 128. Reescreva o trecho no tempo passado, como se a menina contasse um fato muito habitual. Comece o trecho assim. Então, veja só. Vocês vão pegar esse trecho aqui, ó. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei. Então, vocês vão pegar esse trecho, gente, e vão passar ele para o passado, né? Veja que aí, né, ele está, esse comecinho está no presente, ó, eu sei, né? E vocês vão passar o trecho todo, todos os verbos, né, que está no trecho, vocês vão passar para o
passado. Então, aí já começou o trecho, né? Eu sabia nadar. Então, eu sabia. Algo que passou. Né? Aí, vocês vão pegar os outros verbos, né? Que não estão no passado. E vão escrever o trecho colocando esses verbos no passado, ok? E a questão 3, reescreva no tempo futuro os verbos destacados nas frases de Sam a seguir. Então, veja que aí já é para passar as frases para o futuro, tá? Para o futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, aí nós temos letra A, é difícil imaginar. Então, como será que vai ficar essa frase no futuro, né? Então, vocês vão substituir aí o verbo é, né? Pelo um verbo que seja no futuro, né? É difícil imaginar, né? Aí está no presente, né? É difícil imaginar. E como é no futuro, né? Será difícil imaginar. Né? Letra B, fui bastante moderado. Né? E como será que vai ficar esse verbo fui no futuro? Né? Letra C, preciso ter paciência. Como é que vai ficar preciso no futuro? Né? E letra D, o que isso representa em anos caninos? Né? E aí o verbo representa, né? Como é que ele vai ficar no futuro, ok? E aí, no finalzinho, vocês têm a explicação de verbo, né? Verbos são palavras que alteram sua forma, isto é, sofrem variações para indicar os tempos presente, passado e futuro, ok? Então, é a palavrinha que altera a sua forma, quer dizer, é a palavrinha que indica a ação da frase, né? Que indica, que altera, transforma aí a frase, né? Dependendo de como está o verbo, né? Você vai saber se aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer. Olha como o verbo ele é importante, né, numa frase. Porque dependendo da forma que eu use, né, você vai saber se aquilo aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, tá? Então, essa é a atividade de português. Façam, assistam o vídeo, tá? Para entender melhor sobre verbos, ok, meus amores? Tchau, tchau e até a próxima.